Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal didáticativa.com, dando andamento aí às nossas videoaulas sobre contabilidade. E hoje a gente vai falar sobre os índices de liquidez. Liquidez imediata, liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral. Mas hoje a gente vai falar sobre a liquidez imediata. Começando a falar dos índices de liquidez, a gente vai começar pelo primeiro, que é a liquidez imediata. O índice de liquidez imediata, ele mede, na verdade, a liquidez, ou seja, se a empresa tem condição de liquidar todas as suas dívidas com os recursos que ela tem ou em caixa ou a receber. No caso, liquidez imediata é para visualizar, é para verificar se aquilo que ela tem de recursos disponíveis para uso imediato, normalmente aí o caixa, equivalentes de caixa ou aplicações financeiras para uso imediato, é suficiente aí para liquidar suas dívidas de curto prazo que estão no passivo circulante. A fórmula, na verdade, é essa que está aí. Caixa, a gente simplificou, caixa dividido pelo passivo circulante, sendo que caixa é exatamente o total aí de caixa, equivalentes de caixa, bancos e aplicações financeiras. Pegando o exemplo aqui do balanço patrimonial da Guess Brasil, a gente vai tentar ilustrar da seguinte forma. A gente imagina, a gente pega então o total de caixa e equivalentes de caixa, 3.279.000, e divide pelo total do passivo circulante, 4.323.000. Como vocês estão vendo aqui, e aí o montante, esse 3.279 de caixa equivalentes de caixa, naturalmente ele é menor do que o passivo circulante. O passivo circulante tem dívidas aí a se vencer em 12 meses, e o caixa é aquilo que você utiliza aí para o seu dia a dia normalmente. Então, nesse caso, vocês vejam que o índice de liquidez imediata aí da Guess Brasil, ele é de 0,76. Normalmente, o índice de liquidez imediata, ele é muito baixo. Normalmente ele é inferior a 1, mas eu particularmente não uso, não gosto muito do índice de liquidez imediata, porque as empresas nem sempre deixam um saldo em caixa muito pequeno, muito alto. Elas têm que, na verdade, deixar um caixa mínimo para suas operações do dia a dia. E aí, seguindo, a gente vai calcular novamente. A gente vê agora o da Camil Alimentos. O da Camil Alimentos, ela, diferente da Guess, ela tem duas contas. Uma de caixa e equivalentes de caixa e outra de aplicação financeira. Então, a gente vai calcular aí o índice de liquidez imediata da Camil, isolando do ativo circulante essas duas contas, caixa e equivalentes de caixa, mais aplicações financeiras. Eu dei o nome aqui de recursos para liquidação imediata. Isso aqui não existe, é só para simplificar a nossa fórmula. E depois a gente compara o passivo circulante. A gente extrai todo o passivo circulante do balanço e aí a fórmula se encarrega de fazer o resto, ou seja, no período aí de 28 de fevereiro de 2015, na controladora, vocês vejam que deu 0,43. E em 2014 deu 0,40. E no consolidado, que aí é a soma de várias empresas que compõem o grupo Camil, deu 0,39 e 0,35. Ou seja, houve uma melhora aí de um ano para o outro. O que significa isso? Significa que ela ou tem mais caixa no consolidado do que dívida, ou que ela está gerindo melhor aí os seus recursos. Mas esse índice isoladamente, ele infelizmente não quer dizer muita coisa. Ele sempre tem que estar sendo visto aí com outros indicadores ao longo do tempo. E aí, na sequência, a gente mostra aqui, falando de evolução ao longo do tempo, o índice de liquidez imediata da Samarco. Samarco, que ultimamente tem sido aí, fruto aí de muita discussão por conta do que aconteceu em Mariana. Vocês vejam que existe uma evolução positiva no índice de liquidez imediata da Samarco, saindo de 0,22 em 2010 e chegando em 0,56 em 2014. Percebam que quando a gente fala da Camil, a gente está olhando para dois indicadores: o total de ativo para utilização imediata e o total do passivo circulante. E aí a gente vê
qual dos dois está subindo. Quando a gente está olhando somente o índice de liquidez imediata, a gente vê que naturalmente é um efeito positivo, tá tendo uma evolução positiva, mas a gente não tem condição aqui isoladamente de avaliar se é o caixa que está subindo ou se é a dívida que está reduzindo. Mas de qualquer forma é sempre um ponto positivo ver um índice de liquidez variando positivamente, subindo aí de 0,24 em 2013 para 0,56. É isso, pessoal. Dúvidas, críticas ou sugestões, manda um e-mail para a gente no contato@didaticativa.com. Acesse o nosso site www.didaticativa.com e quanto ao vídeo, se tiver alguma reclamação, algum comentário, deixe ele aí embaixo para a gente visualizar e procurar melhorar nos próximos vídeos. Até a próxima.